mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz. O que estava dividido, unidade Ele faz. O que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz. O que estava dividido, unidade Ele faz. O que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. No diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos, mulheres e homens, superar toda polaridade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz. O que estava dividido, unidade Ele faz. O que estava dividido, unidade Ele faz. Venham jovens, idosos, crianças, e vivamos o amor, compromisso, na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz. O que estava dividido, unidade Ele faz. O que estava dividido, unidade Ele faz. Em nome de Cristo
irmãs, venham-nos a paz de Deus. Ao rezar agora 3 Ave Marias, pediremos ao Pai santas vocações para a Igreja, vocações sacerdotais, consagradas, religiosas e leigas. Da Mãe Santíssima aprendamos o sim, livre e total, o sim responsável e alegre, um sim só a Deus, e assim como a Mãe Santíssima digamos: eis-nos aqui, Pai, para o vosso santo serviço. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje, filhos, filhas, são 13 dias do mês de março e celebramos o 4º domingo do tempo quaresmal, o domingo Letare, conhecido como Domingo da Alegria, e assim o é, não ocasionalmente. O sentido deste domingo não é ocasional e sim relacional. Aproximamo-nos da Semana Santa e, por conseguinte, da Páscoa do Senhor. Isso há de alegrar de verdade o coração nosso. Para tanto, preparamo-nos ao longo de toda a Quaresma, vivendo esse tempo para a nossa conversão, para que pensemos os nossos atos, nossas atitudes, nosso comportamento e, enfim, uma mudança radical soframos a partir de dentro, buscando o que a Deus agrada e fazendo-o na vida prática. Ao término desta celebração, nós teremos o rito da confissão e absolvição gerais. Esse rito seria, por permissão do nosso arcebispo Dom Moacir, e somente o ordinário local, entendamos ordinário local, o bispo pode autorizar este rito da confissão e absolvição gerais. Ele nos havia permitido a nós padres celebrássemos este rito na 5ª semana da Quaresma, mas em virtude de um decreto estadual e do comunicado que nos fez o nosso arcebispo, inclusive com um decreto posterior, nós estamos vivendo um período de ainda mais contundentes restrições para conter o avanço da Covid-19. As nossas celebrações noturnas têm de se iniciar até às 18 horas, por isso a nossa missa foi antecipada. Tem de se encerrar celebrações e quaisquer outras atividades até às 19h30, porque às 20 horas, nos finais de semana, começa o toque de recolher. É preciso não estar nas vias públicas, nos locais públicos e ruas, das 20 horas de um dia até às 5 horas da manhã seguinte. Por isso as mudanças que nós já aqui estamos observando. Mas também teremos uma restrição ainda maior. As nossas celebrações, missas,
não serão mais presenciais a partir desta semana que vamos iniciar amanhã. Amanhã, ainda assim, não serão presenciais, serão apenas transmitidas em tempo real pelas mídias sociais. Então nós vamos voltar àqueles horários de outrora: missa às 6 da tarde no sábado e às 8 horas da manhã no domingo, com transmissão. Umas poucas pessoas aqui que terão funções na liturgia, e só, não mais missa presencial até 30 de março. E por que assim será? Não teremos na quinta semana da Quaresma o rito da confissão e absolvição gerais. Nosso arcebispo permitiu-nos celebrar este rito neste final de semana aqui, hoje e amanhã, em todas as missas. Mas nós não fomos avisados, padre, não havia tempo para avisar. Esse comunicado nos veio ontem. Então, por isso, no fim da missa, já dou as instruções a todos agora. Somente receberão o perdão sacramental aqueles que estão aqui, fisicamente presentes no templo. Os que nos acompanham de casa não podem receber esse perdão sacramental, porque não é previsto dá-lo virtualmente. Então, somente os que estão aqui. E dentre os que estão aqui, apenas aqueles que não têm impedimento para receber esse perdão sacramental. Qual é mesmo aquele impedimento que eu tanto falo? Viver maritalmente com alguém, sem que esta união de ambos seja por força e graça do sacramento do matrimônio. Quem vive maritalmente, mas não pelo sacramento do matrimônio, por força e graça, não pode receber o perdão sacramental. Mesmo estando aqui na nave da igreja, não pode receber o perdão sacramental. Estamos entendidos? Depois, no final da celebração, eu dou mais algumas instruções. Alegra-te, Jerusalém, reuni-vos, vós todos que a amais, vós que estáis tristes, exultai de alegria, saciai-vos com a abundância de suas consolações. Aqui, neste templo, reunimo-nos também com os que nos seus lares estão e, portanto, desta celebração participam, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Em Cristo Jesus, o Senhor nosso, conceda-vos o Pai, graça, paz, abundantemente. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamo-nos pecadores, pois de verdade nós o somos. E com o coração consternado, humilhado, arrependido, diante do Senhor, coloquemo-nos agora, abrindo-nos à sua misericórdia. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. E dai-nos a vossa salvação. Perdoai-nos, Senhor, os nossos pecados. Tende compaixão e piedade de nós. Perdoados, no vosso coração abrigados, conduzi-nos, Senhor, à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor, tende piedade de nós. De piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Pai Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando, Pai, de fé. Pedimos-vos isto por Jesus Cristo, Filho vosso, nosso Senhor, que é Deus convosco, na unidade, Pai, do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro das Crônicas. Naqueles dias, todos os chefes dos sacerdotes e o povo
multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Ora, o Senhor Deus de seus pais dirigia-lhes frequentemente a palavra por meio de seus mensageiros, admoestando-os com solicitude todos os dias, porque tinha compaixão do seu povo e da sua própria casa. Mas eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam as suas palavras, até que o furor do Senhor se levantou contra o seu povo, e não houve mais remédio. Os inimigos incendiaram a casa de Deus e deitaram abaixo os muros de Jerusalém. Atearam fogo a todas as construções fortificadas e destruíram tudo o que havia de precioso. Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia todos os que escaparam à espada, e eles tornaram-se escravos do rei e de seus filhos, até que o império passou para o rei dos persas. Assim se cumpriu a palavra do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias. Até que a terra tenha desfrutado de seus sábados, ela repousará durante todos os dias da desolação, até que se completem 70 anos. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação: Assim fala Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de lhe construir um templo em Jerusalém, até que está no país de Judá. Quem dentre vós todos pertence a seu povo? Que o Senhor seu Deus esteja com ele e que se ponha a caminho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém,
que se prenda ao céu da boca, se de ti não me lembrar, se não for Jerusalém, minha grande alegria, que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos, por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus, em virtude da nossa união com Jesus Cristo. Assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar através dos séculos futuros a incomparável riqueza da sua graça. Com efeito, é pela graça que sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois é Ele quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas, que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Todo aquele que crê nele há de ter a vida eterna. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Até mesmo, filhos, filhas, a homilia será um pouco mais breve, para que toda a celebração não fuja do tempo previsto e então querido pelo nosso arcebispo. Notemos, temos de estar contentes, porque o Senhor vem ao nosso encontro, Ele sai ao nosso encalço, Ele nos quer para si. Pecadores que somos, não somos por Deus deixados, abandonados ou mortos. O Evangelho é claro: Jesus não veio até nós para nos condenar, senão para nos salvar. Noutra passagem, ouvimos muito claramente: não quer Deus a morte do pecador, senão que o pecador se converta e tenha vida, porque o nosso Deus, Ele não pode condenar, o que faz é salvar. A condenação é algo nosso, nós a promovemos quando a salvação não aceitamos, quando rejeitamos a Deus e o que Ele nos propõe, quando nos afastamos do seu plano e quando não cumprimos o que Ele para nós prevê, o que Ele nos pede, quando não recebemos o que Ele nos dá, quando nos recusamos a ser aquilo para o que criados fomos, ser filhos e filhas de Deus, e portanto temos de nos comportar como tais. Jesus nos quer inteiros para si, Ele nos salva nessa nossa inteireza. Jesus não está para salvar apenas um lado nosso, o nosso lado espiritual. Ele não está para salvar apenas uma parte de nós, aquela parte mais bondosa, mais gentil, mais amorosa que temos, e que a manifestamos em momentos muito pontuais, muito únicos da vida, mas os outros todos os momentos revelamos-nos avessos àquilo que Deus de nós espera. Não, Jesus está para nos salvar, insisto, nessa nossa inteireza. Ele quer nos convertamos, Ele quer de verdade mudemos. Aqueles que não são por nós amados, passem a sê-lo. A mágoa que sentimos e que nos impede o perdão, seja por nós trabalhada. Trabalhemos esta mágoa como trabalhamos os nossos lutos, e vivamos isto como sendo realidades. É a realidade que alguém me machucou, é uma realidade que ontem eu caí, falhei, é a realidade que me tornei omisso. Faz parte então desta história, da minha história. Entretanto, embora haja cicatrizes, houve a cura. Deus nos quer curar, e que bom, ao olhar, vemos as nossas cicatrizes, porque vendo-as, agora que cicatrizadas estão as nossas feridas, percebemos quão frágeis nós éramos e ainda somos, pois ainda podemos nos ferir. Ou seja, ninguém é tão santo que não precise se converter todos os dias. Ninguém é tão bom que não possa se tornar ainda melhor nas coisas boas que faz. E ninguém é tão bom que não possa, por descuido, se degenerar. Assim como ninguém é tão mau que, arrependendo-se dos seus pecados sinceramente, não possa ser perdoado. Então todos nós vivamos este empenho aí, de conversão. Vimos pela primeira leitura o livro das Crônicas. O que senão? Amados e amadas, todas as vezes que nós nos deixamos levar por nossas paixões, paixões que se inclinam lá para coisas más, nós vamos paulatinamente nos fechando à palavra de Deus, àquilo que Ele nos fala. E assim como na primeira leitura, os homens lá que viviam suas inclinações para o mal e deixavam-se guiar pela idolatria e pela desobediência, começaram a também zombar
e a perseguir os mensageiros de Deus. Com o tempo, podiam até notar o que era preciso ser feito, mas logo a voz da consciência lhes era sufocada. Se isso não acontece conosco, um alimento material, esse alimento que recebemos todos os dias, que tomamos todos os dias, embora haja muitos no mundo que não o tomem, infelizmente, e deveríamos cuidar para que todos o alimento tivessem, assim como moradia digna e um trabalho de onde tirar o seu sustento. O alimento material que recebemos todos os dias fortalece-nos. Sem ele, por exemplo, por 5 dias, muito fracos nos tornamos. Podemos não morrer em 5 dias, porque ficamos sem nos alimentar de sólidos e de líquidos. O fato é que, embora não morramos 5 dias sem nos alimentar, muito fracos ficaremos, suscetíveis sim de enfermidades, frágeis. A nossa visão vai ficar turva, como já lhes falei outrora, a nossa mão vai ficar trêmula, o nosso caminhar vai ficar trôpego, mancaremos, assim como o raciocínio difícil. Ora, se não ouvimos a Deus, se não entramos em comunhão com Ele, se não nos tornamos íntimos de Deus, rezando a Deus e escutando-o, passamos a ficar sem esse alimento. É um outro alimento agora, do qual nos estamos privando. Essa intimidade com Deus nos alimenta, a oração nos alimenta, a Eucaristia nos alimenta, a palavra de Deus nos alimenta. Sem esse alimento, fracos ficamos, e aí a nossa visão fica turva. É como na primeira leitura ouvimos, vemos uma realidade e não sabemos ao certo o que fazer. Por quê? Porque não ouvimos a Deus, porque não cultivamos a vida interior, e diante de situações prementes, urgentes, situações reais, a nossa reação é: e agora? O que faço? Nossa, faço ou não faço? É certo ou não é? De que modo eu ajo? Quer saber? Todo mundo faz, eu farei também. Falta-nos o discernimento. Então, é essa intimidade com Deus que precisamos buscar. E nós a temos quando de Deus amigos nos tornamos, no sentido de fazer a vontade sua. Vós quereis ser meus amigos? Pois então, fazei o que vos mando. Isso fala Jesus. Então vamos lá. Quando nos afastamos de Deus, então nos fechamos ao que Ele nos diz, passamos a zombar, se não também nos fechar aos mensageiros de Deus, à igreja. E por conseguinte, mesmo vendo a verdade, não a seguimos, não a abraçamos, porque a nossa avareza, porque o nosso egoísmo, porque a nossa vaidade sufocam essa voz da consciência que nos fala, sufocam o próprio Deus que a nós se dirige. E aí, queridos, vamos entrando em conflito, em desarmonia com Deus, conosco e com os irmãos e irmãs. Se não é necessário mesmo a conversão, viver a conversão. O salmo que há pouco recitávamos diz-nos o que no seu responso, naquele que é o refrão? Ao palato, grude-se a minha língua, se eu de ti, Jerusalém, me esquecer. Equivale a dizer que se colhe a minha língua ao palato, se eu deixar de te louvar, meu Deus, se eu me esquecer de ti, porque para o que mais servirá a minha língua, se não para o louvor a Deus? Se eu deixo de louvar a Deus, mas emprego a minha língua em coisas que a Deus desagradam, em ofensas, em cusparadas, em mentiras, ora, que se colhe a minha língua ao céu da boca. Se minha mão não se presta a auxiliar, a abençoar, a
ajudar alguém a se levantar e a se juntar à outra mão para o louvor a Deus, para que mais servirá? Então que seja cortada. É isso. Tenhamos esta consciência. O Santo Evangelho ajuda-nos bem nesse raciocínio e que nos ajude também a levar à consecução o que Deus nos pede. O que mesmo nos fala o Evangelho? Aquele que faz maldades, o ímpio, o malvado, o tirano, o bandido, o que faz ele? Coisas más, e as faz às escuras, às escondidas, porque a luz revela seus atos maus. Por isso, sendo Jesus luz, vem ao mundo e o mundo o rejeita. Porque quem é mau não quererá estar diante da luz, uma vez que a luz revela seus atos ímpios, maus. Mas os bons não só não se importam com a luz, como querem estar diante dela, para que se manifeste clara e publicamente que suas boas obras, suas boas ações se dão em Deus. Ó, então o que haveremos de fazer doravante, se é que já não o fazíamos, e portanto então continuemos a fazê-lo? Mantenhamos-nos diante da luz, ou seja, diante de Deus, que nossas ações sejam boas. As paixões todos nós as temos, mas como também dizia o padre Kentenich, as paixões em si mesmo não são boas nem más, dependem do objeto para o qual se inclinam. Se as nossas paixões se inclinam para um objeto mau, claro, essa paixão é má. Basta ver. E aí, vamos jogar futebol? Não quero. E você diz a outro: e aí, que tal futebol? Opa, demorou. Isso significa paixão. É essa vontade que se inclina para determinados objetos. Para o que demonstramos esse entusiasmo? Quem se entusiasme pelo erro, pelo crime, pela maldade, pela trapaça. Há quem se entusiasme, mas há quem se entusiasme pelo bem, que há de ser feito, e portanto ele próprio fará a aquele que caído está, faminto se vê, doente, sem assistência, então socorrê-lo. É isso. Inclinamo-nos para o amor, porque Deus nos fez para amar e para ser amados. Fez também aquele que hoje mal é. Por isso, nem mesmo inclinando-se para o mal, esse mal que faz o preencherá e o satisfará. Nada há de nos satisfazer senão o bem, que resultará nesta saciedade que consiste em estar diante de Deus, esta luz que revela os nossos atos como sendo seus. Que lindo isso! Então, aproximando-se da Semana Santa, da Semana da Paixão do Senhor e da sua consequente morte, façamos nós o nosso caminho pelo deserto, sepultando os nossos pecados, mudando a nossa maneira de pensar, abandonando os nossos erros e vícios. Com o auxílio de Deus, claro que conseguiremos. É unir os nossos esforços, porque temos de fazê-los, à graça que Deus nos concede. E então, perseverar, sempre no fabrico do bem. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Aceita, Senhor, com prazer o que vimos te oferecer, o que vimos te oferecer. Que te ouça o Eterno em tua aflição, proteja-te o nome do Deus da nação. O seu santuário te mande um auxílio e desde Sião te seja um abrigo. Aceita, Senhor, com prazer o que vimos te oferecer, o que vimos te oferecer. Sim, tudo que estás a lhe oferecer, recebe-lhe agora com todo prazer. Atenda aos desejos do teu coração, conceda aos teus sonhos realização. Filhas e filhos muito amados, trazei ao altar os vossos esforços no fabrico do bem, vossas lutas, vossas dificuldades, também vossas alegrias, lágrimas, saudades, trabalhos, esperanças, e rezai para que este meu e vosso sacrifício aceito seja por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos venerar com fé e oferecer, Pai, pela redenção do mundo, os dons que nos salvam e que vos apresentamos agora com alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amados e amadas, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Aos céus, elevem-se agora os nossos corações. O nosso coração está em Deus. Com os nossos corações assim, aos céus elevados, família que somos, graças juntos demos ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, Pai, é justo e necessário, é nosso dever, nossa salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, por Cristo Senhor nosso, para renovar na santidade o coração dos vossos filhos e filhas, instituístes, Pai, este tempo de graça e salvação, libertando-nos do egoísmo e das outras paixões desordenadas, superamos o apego às coisas da terra. E enquanto esperamos a plenitude eterna, proclamamos a vossa glória, Pai, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas.
Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Pai Deus, santos sois, e fonte, sabemos, de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que para nós se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Era, Pai Deus, a Páscoa dos judeus, e lá estava Jesus à mesa para comê-la, e na companhia dos apóstolos. Sabendo, porém, tratar-se aquela da sua última refeição, porque na iminência de sofrer a dolorosíssima paixão e consequente morte, ele tomou para si, Pai, o pão, olhou para o alto, rendeu-vos graças, e ao parti-lo, deu-o aos apóstolos, seus amigos, dizendo-lhes: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. E tomou Jesus também para si, Pai, o cálice que vinho continha, e o fez ao fim daquela mesma refeição. Olhou ele de novo para o céu, para mais uma vez, Pai, vos louvar e agradecer, e entregou finalmente o cálice aos que circundavam a mesa, dizendo-lhes: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Tudo isto é, filhos, filhas, mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Pai misericordioso, ao celebrar agora a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, oferecemo-vos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes, Pai, dignos de hoje estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Ao participar do corpo e sangue de Cristo, reunidos sejamos, Pai, pelo Espírito Santo, num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Pai, dos todos filhos e filhas vossos que aqui, junto deste altar agora se põem, destes filhos e filhas que de suas casas acompanham-nos pelas mídias sociais e também desta Santa Missa participam, deles todos, Pai, lembrai-vos, muito especialmente pedimo-vos, para que vos lembreis de André e Rosana Calegione, comemoram, Pai, 22 anos de vida matrimonial. Lembrai-vos também de Gabriel Ventris de Godoy, de Lúcia Tomazinho Bonello, de Paulo Henrique Bonello, de Marcos Reinaldino, de Nelson Ventris, Pai. Este, Nelson, acompanha-nos pelo Facebook. Lembrai-vos deles, Pai, eles aniversariam.
Lembrai-vos também de Carmen Simão e de Silvia Helena Ruana. Necessitam de saúde, Pai. Cede-lhes a presença curativa e confortadora. Lembrai-vos, Pai Deus, da vossa Igreja, que presente se faz pelo mundo inteiro. Cresça ela na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo Moacir e com todos os ministros do vosso povo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja. Pai, lembrai-vos também nesta oportunidade dos irmãos e irmãs nossos, filhas e filhos vossos, que na esperança da ressurreição morreram. Lembrai-vos de Geraldo Chiaretti, Domingos Fogaça, Sebastião Giusti, também de Jonas Rubião Gonzalez, de Cordélia Rubião Gonzalez, de Maria da Luz Loio Greco, de José Greco, Sérgio de Souza Ventris, Flávio Martins Ventris, de Maria Francisca Ventris e José Ventris, também de Maria das Graças Monteiro Alves, de João Moreira Brasil, Josefa Leandro de Araújo, Manuel Luiz Marques Primo, Catarina Maria Marques, Alzira Carolina de Souza, José Cardoso da Silva, de Hércio Natalino Macedo, de Marcelo Batista Macedo, de Brasilino Silva, Maria Augusta Silva, de Alcides Olívio. Lembrai-vos destes e de todos mais, Pai, que desta vida partiram, acolhendo-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Pai, é também nossa súplica, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Jesus, o vosso Filho, Mãe da Igreja, com também São José, Pai, esposo castíssimo de Maria, com os santos apóstolos, com os mártires, com todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. De verdade, eu ficaria muito triste, chegando à presença de Deus, e lá ficar sabendo que tinha Ele muitas graças para me conceder, e aos que eu amo, mas não as concedeu, então não mas concedeu, e aos que amo, porque não pedi. Pensem, então Deus tem graças para nos dar, mas não as pedimos. Então nós temos de pedir, e de pedir não qualquer coisa, senão aquilo que é bom, pois aquilo que é bom o Pai nos dá. Pode não nos conceder agora, por não ser agora oportuno, mas Ele nos dá, e até a sua negativa se torna boa, se torna útil, valorosa para a nossa santificação. Nós abriremos os nossos lábios agora, como de verdade o estamos fazendo desde o início desta Eucaristia, para louvar a Deus, mas de modo muito específico agora, para lhe fazer pedidos. A oração do Pai Nosso traz consigo 7 pedidos, e temos de ter consciência de que precisamos, ao pedir ao Pai, assumir com Ele o compromisso de colaborar na obtenção do que lhe suplicamos. Queremos o pão cotidiano, trabalhemos para consegui-lo, e ao perceber que um irmão não tem este pão, repartamos o nosso, demos da nossa mesa. Pediremos ao Pai, perdoe-nos os nossos pecados, pois assumimos o compromisso de não só perdoar o irmão, como também fugir às situações de pecado. Pediremos ao Pai, livre-nos do mal, então passemos a também correr das situações de perigo, não abraçando aquilo que nos é nocivo. Juntos ao Pai, digamos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, Pai, como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai. Concedei-nos a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos, Pai Deus, livres do pecado, dos perigos, todos e quaisquer, ciladas, ardis, golpes do inimigo, da também Covid-19, que causada pelo novo coronavírus, Pai, e por suas já variantes, numa ainda pior pandemia se tornou. Protegei-nos. Enquanto, vivendo aqui a esperança, aguardamos, Pai, a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus, o que dissestes aos apóstolos por vezes, dizei-o também a nós. Dou-vos a paz, deixo-vos a minha paz. Para que a tenhamos, Senhor, não olheis para os nossos pecados, pois se olhardes, indignos seremos de tê-la. Vede antes a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz, a unidade. Vós que sois Deus, Senhor, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, filhos, filhas, hoje e sempre esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu passei
junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói, protege a vida de indefesos inocentes. Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Vim buscar e vim salvar o que está já perdido. Busca, salva e reconduz a quem perdeu toda a esperança. Onde salvas teu irmão, tu me estás salvando nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Acredito no amor deste Deus e Deus Santo, Espírito irá agir. E não há nada que Ele não possa fazer. Teu povo está aqui. Pedi, recebereis. Procurai, encontrareis. Pois quem bate a porta então se abrirá, e quem crer receberá. Se eu clamar, as muralhas irão cair pelo poder do Senhor. Se eu clamar, as muralhas irão cair pelo poder do Senhor.
Acredito no amor deste Deus e Deus Santo, Espírito irá agir. E não há nada que Ele não possa fazer. Teu povo está aqui. Pedi, recebereis. Procurai, encontrareis. Pois quem bate a porta então se abrirá, e quem crê receberá. Se eu clamar, as muralhas irão cair pelo poder do Senhor. Se eu clamar, as muralhas irão cair pelo poder do Senhor. Oremos. Sois, Pai Deus, luz de todo ser humano que vem a este mundo. Iluminai nossos corações com o esplendor da vossa graça, para que pensemos sempre o que vos agrada e vos amemos, Pai, de todo o coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Peço, sentem-se um pouquinho ainda, por favor, filhos, filhas. Nesta oportunidade, não só rezamos, como nesta oportunidade quero cumprimentar o André e a Rosana, que estão lá no coro da igreja e comemoram 22 anos de vida matrimonial. Daqui a pouquinho, 25 anos, e já é uma festa, já está sendo uma festa e será, portanto, ainda maior. Conceda-lhes, Deus, muitas graças, sempre bênçãos, proteja-os dos males e perigos, viu? Sejam fiéis um ao outro, permaneçam assim e juntos fiéis a Deus que os ama. Parabéns. Também parabenizo, e se estiverem que fiquem em pé, o Gabriel Ventris de Godoy, a Lúcia Tomazinho Bonello, o Paulo Bonello, também o Marcos Reinaldino, Nelson Ventris. O Nelson nos acompanha de casa pelo Facebook. Parabéns a vocês pelo aniversário natalício, muitas graças também, muitas bênçãos dos céus. Permaneçam assim próximos do altar como agora estão, mas próximos de Deus todo o tempo, no dia a dia, no cotidiano. Felicidades, Deus os proteja. Queridos, eu vou lhes dar os avisos agora, aí em seguida teremos o rito com a confissão e absolvição gerais, como prevê o ritual de penitência no seu capítulo 3º. Amanhã, no programa Estou Convosco, Dom Moacir, nosso arcebispo, nos falará dos lugares para a formação dos discípulos missionários. Já é sabido, sempre às 17 horas, todo domingo, Dom Moacir nos fala. Mas embora isso ele faça, e isso eu anuncie todo final de semana, são poucos ainda aqui da nossa paróquia que acessam, pelo menos poucos daqueles que vêm para as Santas Missas nos seus 3 horários de fim de semana. Não vou perguntar aqui quem já assistiu ao programa às 17 horas, o Estou Convosco, não o farei, mas por uma enquete feita há pouco, deu para perceber que poucos assistem. Vejam lá, inteiremo-nos do que diz a nossa igreja, e é a palavra oficial da igreja, porque é o nosso arcebispo quem nola apresenta.
Então acompanhemos as lives de Dom Moacir aos domingos às 17 horas, acessando o Facebook da nossa arquidiocese. Também importante, a agora fase emergencial do Plano São Paulo de contenção da Covid-19 suspende em todo o estado, de 15, segunda-feira próxima, depois de amanhã, a 30 de março, as celebrações com aglomerações de fiéis. Dom Moacir, nosso arcebispo, por decreto publicado no dia 12, ontem, portanto, determina não mais sejam, nesse então período, presenciais as nossas celebrações, senão com um número mínimo de pessoas que permita às comunidades, às paróquias, a transmissão em tempo real, pelas mídias sociais, das então celebrações, quaisquer que sejam, celebrações que houver. Sendo assim, aqui na paróquia, de segunda a sexta, serão as santas missas celebradas por mim na capela da casa paroquial, apenas com a presença e participação dos meus pais que lá comigo residem, e sem a transmissão online, muito embora possam ser, via secretaria paroquial, anotadas as intenções para as referidas missas. Está entendido? Então, sem presença de outras pessoas, senão dos meus pais lá comigo durante a semana, mas podemos ter intenções anotadas e estas serão pela nossa secretaria paroquial. Padre, eu quero, se reze pelo meu papai ou pelo meu tio, por esse que está doente, por esse que faleceu, fazendo-o por meio da secretaria, essas intenções me chegam e diariamente, celebrando a Eucaristia, eu estarei rezando por estas também intenções. E, como diante do acima exposto, prejudicado fica o rito para a reconciliação de vários penitentes com confissão e absolvição gerais, previsto anteriormente para a 5ª semana da Quaresma, autoriza Dom Moacir aos seus padres a celebração do rito para a reconciliação de vários penitentes com confissão e absolvição gerais, neste fim de semana, este aqui, dias 13 e 14 de junho, após cada uma das celebrações da Santa Missa. O sobredito rito tem validade apenas para os fiéis que estiverem fisicamente presentes na igreja. Ou seja, quem nos acompanha de casa não é assistido por este rito, ou seja, este rito não os alcança, o perdão sacramental não pode ser dado via online ou virtualmente, então apenas para os que estão presentes, e assim mesmo para aqueles que não detêm o impedimento para o recebimento do perdão sacramental. Qual o impedimento? Viver maritalmente com alguém sem que esta união de ambos seja por força e graça do sacramento do matrimônio. Meu irmão está aqui, né, Fábio? Ok. O Fábio, meu irmão, me permitiu, e a Verinha, sua esposa, também, dar o exemplo de ambos. Eles estão aqui participando da celebração, presencialmente, fisicamente presentes, mas não podem receber o perdão sacramental. Talvez até quisessem, e não duvido quisessem, mas não podem recebê-lo. Por quê? Porque embora casados no civil, já vêm de uma união religiosa, de um sacramento, tem um sacramento, e ele não foi desfeito, ou pelo menos não foi declarado inválido por um tribunal eclesiástico. Portanto, eles têm esta restrição. Mas isso não os torna menos amados por mim. O meu irmão não é menos amado por mim por isto. E eu não sou odiado pelo meu irmão porque eu não lhe dou o perdão sacramental, porque mesmo às escondidas eu não lhe dou a comunhão eucarística. Ele não me odeia porque eu não o faço. Assim como o meu amor por ele não se viu diminuído um dia sequer em face desse impedimento que ele agora tem. Não. Mas eles se alimentam de fontes outras, que são fontes de alimento na nossa igreja. A palavra, a vida de comunidade. O Fábio é nosso sacristão, é nosso secretário paroquial. A Verinha é da nossa pastoral litúrgica. Pronto, eles sabem da restrição. Sim, isso não os torna distantes de Deus, mas não estão em plena comunhão com a igreja, com os mandamentos. Compreendem isso com os sacramentos.
Então, é sabido, mesmo presentes, aqueles que detêm o impedimento não recebem esse perdão sacramental. Continuo. Dom Moacir então autoriza aos seus padres a celebração desse rito neste fim de semana. O rito sobredito, então, tem validade apenas para os fiéis que estiverem fisicamente presentes na igreja e, assim mesmo, para os que não detêm aquele impedimento falado há pouco. É sabido ainda, e isso agora se reforça, que o penitente que desse determinado rito se vale. Qual rito? O previsto no capítulo 3º do rito da penitência, esse rito mencionado. É sabido que ele precisará, tão logo condições haja, fazer a confissão auricular dos pecados graves, que na oportunidade, ou seja, que aqui não nominou, não disse, não verbalizou ao sacerdote. É compromisso. Então, eu participei desse rito, da confissão e absolvição gerais. Eu saio com o compromisso de, tendo um pecado grave, que eu não pude dizê-lo, porque não havia ocasião para isso, confessá-lo auricularmente na primeira condição que houver, na primeira oportunidade que eu tiver, certo? Então, exemplo, numa próxima confissão auricular, podem marcar, eu estou atendendo, porque isso não nos ficou vetado, não ficou proibido. Então vai dizer: padre, a minha mais recente confissão foi aquela em que recebi o perdão geral com todos que estavam na igreja, mas eu guardo comigo, tenho comigo este pecado grave, e dizer o pecado que naquela oportunidade não pôde nominar, não pôde dizer, não pôde verbalizar. É compromisso, portanto. E penúltimo, as celebrações e quaisquer outras atividades paroquiais que se derem até 30 de março, próximo futuro, terão de se encerrar até às 19h30. Por isso, nossas missas noturnas se iniciarão sempre às 18 horas. O comunicado do governo estadual visa, pela alta do número de mortes por Covid-19 e hospitalizações, impedir a circulação de pessoas nas ruas, em locais públicos, das 20 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte. E como último item destes avisos paroquiais, nós temos: já é possível encomendar, mas apenas pelo telefone da Secretaria Paroquial, os minicírios destinados às residências. Por que por telefone? Porque por e-mail fica um pouco mais complicado. Por telefone, portanto, é possível encomendar os minicírios para as residências. As encomendas se darão de 16, próxima terça-feira, até o dia 30 de março. E os minicírios hão de ser retirados na Secretaria Paroquial na data que será ainda anunciada. Está bem assim? Muito bem. Agora nós vamos ficar em pé. E antes, um pouquinho do diácono nos fazer o convite, tenho sim a recomendação do nosso ritual. Para que um fiel possa receber validamente a absolvição dada simultaneamente a muitos, proponha-se que este fiel confesse individualmente, no tempo devido, os pecados graves que no momento não pôde assim confessar. Devem os penitentes que participaram do rito, devem ir ao confessor dentro de 1 ano, se não for moralmente, a menos não seja possível, pois também vigora para estes que se confessaram, vigora para estes o preceito de que todo cristão deve confessar ao sacerdote 1 vez por ano todos os pecados, isto é, as faltas graves que não houver confessado individualmente. Está bem assim? Como disse, apenas recebem o perdão sacramental os que podem e os que querem e que estão presentes aqui nesta igreja nossa agora.
Os que podem e desejam receber agora a absolvição sacramental, ajoelhem-se. E se não podem ajoelhar-se, podem inclinar a cabeça e se confessem pecadores. Publicamente, portanto, na presença dos irmãos e irmãs que agora temos à nossa volta, publicamente reconheçamos-nos pecadores e peçamos aos nossos irmãos e irmãs que rezem por nós, que clamem por nós a Deus, a fim de que o perdão obtenhamos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, vos conceda, pelo ministério da Igreja, o perdão e a paz. E eu vos absolvo dos vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em pé. O Salmo 31 diz: feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja alma não há falsidade. Enquanto eu silenciei meu pecado, dentro de mim definhavam meus ossos e eu gemia por dias inteiros, porque sentia pesar sobre mim a vossa mão, ó Senhor, noite e dia, e minhas forças estavam fugindo, tal como a seiva da planta no estio. Eu confessei afinal meu pecado, e minha falta vos fiz conhecer. Disse: eu irei confessar meu pecado, e perdoaste, Senhor, minha falta. Todo fiel pode assim invocar-vos, durante o tempo da angústia e aflição, porque ainda que irrompam as águas, não poderão atingi-lo jamais. Sois para mim proteção e refúgio. Na minha angústia me haveis de salvar, e envolvereis a minha alma no gozo da salvação que me vem só de vós. Vós, vou instruir-te e te dar um conselho, vou te dar um conselho a seguir, e sobre ti pousarei os meus olhos. Não queirais ser semelhante ao cavalo, ou ao jumento, animais sem razão. Eles precisam de freio e cabresto, para domar e amansar seus impulsos, pois de outro modo não chegam a ti. Muito sofrer é a parte dos ímpios, mas quem confia em Deus, o Senhor, é envolvido por graça e perdão. Regozijai-vos, ó justos, em Deus, e no Senhor exultai de alegria. Corações retos, cantai jubilosos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, filhos, filhas, como concedeu ao filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo
modelo de oração e de vida. Guie-vos nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. E que o Deus amoroso vos fortaleça, forças vos dê, para que nesta próxima semana um ato de caridade, prática, portanto, ato de caridade façais, como penitência, como restauro e como até ação de graças pelo perdão recebido. Tá bem? Fazei um ato de caridade concreto, concretamente manifestai esta caridade, o amor, quer na esmola, quer numa visita e auxílio a um doente, a alguém que sofre. Fazei-o. Abençoe-vos o Deus amoroso, misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, glorificai o Senhor com vossa vida, ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, no que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, no que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade Ele faz.
vivamos o amor, compromisso, na partilha, no dom da esperança e na fé que se torna serviço. Na partilha, no dom